Meus caros irmãos, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, voltamos a refletir sobre a questão das origens dos seres vivos em geral, especialmente a origem do homem, da vida e do ser humano com sua extraordinária estrutura mental e física. Hoje veremos a origem dos seres vivos, à luz da falsa ciência e o que diz a verdadeira ciência e a palavra de Deus. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, no programa anterior, vimos que a falsa ciência jamais poderá explicar a origem da vida, das células, do homem, com base no acaso cego e sem finalidade. Hoje meditaremos sobre mais alguns aspectos da falsa teoria da evolução, a começar dos seres vivos e das plantas. O que diz a falsa ciência? A teoria da evolução, essa teoria especulativa, materialista e anti-Deus, se baseia em dois aspectos: a seleção natural e as mutações das espécies, e no tempo imaginário de bilhões de anos. Primeiro, sobre a seleção natural. Os cientistas naturalistas aceitam a premissa de que a natureza vai selecionando ao acaso os que devem sobreviver e os que devem ser extintos, conforme Charles Darwin. As espécies semelhantes, bem como diferentes espécies, competem entre si, diz ele, na luta pela sobrevivência. Nessa competição imaginária, vão surgindo variações, de tal forma que os elementos mais fortes eliminam ou suplantam os mais fracos. A essa suposta luta, Darwin chama de seleção natural. Veja só, uma vez que os indivíduos de uma mesma espécie variam entre si, os indivíduos com certas características que lhes trazem vantagens para conseguir alimento ou para escapar de predadores, por exemplo, terão maior probabilidade de sobrevivência. Para ele, é a natureza que se encarrega dessa seleção dos membros das espécies, mais aptos para enfrentar a luta pela vida. Baseia-se na teoria de Herbert Spencer, do século XIX, que qualificou esse processo como a sobrevivência do mais apto. Os evolucionistas creem que desde que o primeiro organismo vivo, unicelular, apareceu na Terra, há cerca de bilhões de anos, esse é o processo que cria novas espécies. Darwin concluiu isso apenas por observações, visto que jamais se pode ter ideia de como a vida teria começado com toda a sua complexidade, a não ser que se admita um projeto inteligente, que admita a existência de Deus, o projetista inteligente. É o que chamam de intelligent designer. Conforme afirma a Bíblia, não é? Essa é a única forma de explicar a origem dos seres vivos. Em segundo lugar, as novas espécies. Veja bem, novas espécies resultante desse processo de seleção natural. A Bíblia afirma que Deus criou os seres vivos, cada um conforme a sua espécie. Gênesis 1, 12, 21, etc.
Ou seja, cada espécie é única, ainda que possa sofrer variações, mas nunca uma espécie pode transformar-se em outras. Contrariando a fixidez das espécies, como a Bíblia nos apresenta, não é? Darwin afirma que os membros sobreviventes da competição pela vida transmitem variações aos seus descendentes de modo lento, gradual, durante longos períodos. Tal afirmação é contestada por cientistas abalizados, pois jamais ninguém pôde acompanhar o desenvolvimento das variações em períodos tão longos, milhões e milhões de anos. As observações de Darwin não chegaram a mais de 30 anos. No entanto, a ideia da transmissão de características ou variações tem sido aceita como se fosse ciência. Na verdade, não passa de especulação científica. A verdadeira ciência confirma a fixidez das espécies. Várias espécies formam um gênero. Um grupo de gênero forma uma família. Por exemplo, a família dos gatos, por exemplo, possui o gênero Felix, do qual fazem parte o tigre, o leão, o gato doméstico, entre outros. Outro gênero da família dos gatos é o lynx, do qual faz parte o lince. Os membros de uma família podem sofrer variações que podem ser consideradas microevolução. O que não ocorre, na verdade, é a chamada macroevolução, que é defendida na teoria de Darwin, que pressupõe as mutações, que resultaria em novas espécies, ou seja, uma espécie mudasse em outra. Isso ocorreria através do processo da hereditariedade. Note bem, esse processo que ele próprio inventou se segue ao processo do acaso. O acaso, o fator acaso. Já vimos que é impossível o acaso produzir até mesmo a parede protetora da célula. Jamais produzirá uma célula. Em terceiro lugar, veja bem, o acaso e o tempo podem ser criadores da vida? Veja a pergunta. O acaso e o tempo podem ser criadores da vida? A mais absurda afirmação no bojo da teoria da evolução é a de que a vida surgiu por acaso, antecedida do aparecimento da matéria inanimada, por geração espontânea. É um processo chamado abiogênese. Acontece que nem Darwin, nem seus discípulos jamais escreveram uma linha sequer sobre a origem da matéria existente ou como ela veio a aparecer. Acreditar que os complexos organismos dos animais, das plantas e do homem puderam surgir e evoluir por acaso é mesmo que as letras do alfabeto jogadas ao acaso, um monte de letras, produziriam um dicionário. Nem mesmo uma pequena frase pode surgir por acaso de um monte de letras. No entanto, os crentes, como verdadeiros adoradores de Darwin, os seus seguidores, acreditam que a vida na Terra, com toda a sua complexidade irredutível, surgiu de um organismo unicelular e evoluiu até formar o homem. Na verdade, há mais fé num evolucionista do que no mais fanático crente pentecostal ou fundamentalista islâmico. Os evolucionistas apelam para a ideia de que os seres vivos, incluindo o homem, evoluíram ao longo de milhões e milhões de anos. Tal afirmação serve de suporte para que explique como algo inferior pode evoluir para um estágio superior, sem que haja um projeto inteligente que controle o processo. Com fé de um religioso fundamentalista e fanático, o evolucionista diz que tudo foi possível graças à evolução ao longo de bilhões de anos. Mas a Bíblia, com categoria e objetividade, afirma que Deus, o Ser Supremo, criou o universo, a vida e o homem ao longo de 6 dias e descansou no 7º, ou seja, cessou o seu trabalho divino criativo. No 7º dia, conforme Gênesis capítulo 1. Sem dúvida alguma, mesmo que a pessoa não creia na Bíblia por julgar que é um livro religioso, a palavra de Deus tem a melhor e mais lógica explicação para as origens do universo e dos seres vivos, incluindo o homem inteligente. Voltaremos a meditar nesse importante tema no próximo programa, se Deus quiser. Eu indago,
você que está assistindo a este programa. Você crê que Jesus Cristo é o único Salvador para o ser humano, desorientado e perdido espiritualmente por causa do pecado? Ou você crê na palavra dos cientistas que dizem que o ser humano, com sua imensa complexidade, é fruto do acaso, cego e sem finalidade? De sua resposta depende seu destino na eternidade. Meu conselho, aceita Jesus como seu Salvador. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Tudo é calmo no alto da montanha. Tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Pela fé da montanha é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo deste vale, Ele prova a fé e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do
Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Reunião de dirigentes da ADEPAR trata da programação em meio à pandemia. A ADEPAR valoriza o Dia das Mães. Setor 11 de congregações da ADEPAR tem novo coordenador. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Reunião de dirigentes da ADEPAR trata da programação em meio à pandemia. Tendo em vista a realidade da pandemia e as restrições que a mesma impõe às instituições em geral, incluindo as entidades religiosas, o pastor Elinaldo Renovato, presidente da ADEPAR, conscientizou os dirigentes de congregações para as medidas indispensáveis em cumprimento à legislação que regula o funcionamento das igrejas, conforme decreto municipal de Parnamirim. Na reunião de dirigentes, realizada no dia 2 de maio, no templo sede da ADEPAR, o pastor Elinaldo orientou a todos para que as atividades programadas para as igrejas fossem retomadas em caráter presencial com os cuidados e restrições previstos no decreto municipal, que inclui a frequência máxima de 30% da lotação de cada igreja, o uso de máscaras protetoras, álcool gel para os participantes e afastamento de pelo menos 1,5 metro. Face ao novo decreto municipal, os cultos durante a semana podem ser realizados no horário das 19 às 21 horas. Aos domingos, face ao toque de recolher, os cultos devem ser realizados das 18 às 20 horas. Devemos ser gratos ao Senhor por essas medidas, pois, ao que tudo indica, já há uma redução, ainda que lenta, no número de infectados pelo coronavírus, bem como o número de internados e de óbitos. A ADEPAR valoriza o Dia das Mães. Na reunião com os dirigentes, o pastor Elinaldo determinou que, amanhã, dia 9 de maio, Dia das Mães, em cada congregação, haja momentos de gratidão a Deus com orações pelas mães em geral e, em especial, pelas mães cristãs. Enfatizou que Deus concedeu à mulher a mais nobre missão dentre outras, que é a de ser mãe. Nosso Senhor Jesus Cristo santificou a maternidade ao encarnar no ventre da bendita Virgem Maria.
Ele poderia ter vindo ao mundo de forma retumbante e gloriosa, em forma resplandecente, o que causaria muito impacto sobre toda a humanidade. Mas ele resolveu escolher uma mulher para encarnar em seu ventre, como Emanuel, o Deus conosco. João, o evangelista, escreveu que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. O pastor Elinaldo Renovato ressaltou a necessidade de a igreja orar muito, pois está em curso um movimento satânico para a dominação do mundo de caráter comunista, disfarçado de globalismo e progressismo. Dentre várias propostas desse movimento diabólico, da chamada Nova Ordem Mundial, estão a destruição da família, do casamento e da maternidade, além da destruição da propriedade privada. É o comunismo satânico em sua nova versão. Neste movimento, Satanás usa as feministas e os materialistas em geral para destruir a família nos moldes criados por Deus. Judith Butler, Sulamita Firestone, feministas radicais, propõem que a mulher deve ser liberta da prisão da maternidade e que ela seja livre para fazer sexo com quem quiser, com homem, com mulher, independente de sua idade, ou seja, proposta para legalizar o incesto e a pedofilia. Diante desses terríveis ataques ao plano de Deus para a família e, especialmente, para a mulher, a Igreja deve levantar a sua voz como proclamadora da verdade de Deus para os homens e mostrar que tais propostas visam destruir a própria humanidade na prática de pecados em meio à rebelião contra Deus. Mas a palavra de Deus já decretou: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Salmo 9 e verso 17. Setor 11 de congregações da ADEPAR tem novo coordenador. Tendo em vista o falecimento do saudoso pastor Isaac Bento no mês passado, a direção da ADEPAR orou a Deus e escolheu o evangelista Antônio Carlos para coordenar o setor 11 de congregações, que tem como sede a igreja de Jardim América. O culto de posse teve lugar no dia 28 de abril. O culto de posse teve início sob direção do auxiliar Emerson, com oração inicial pelo diácono Jean Carlos. Os hinos congregacionais foram entoados pelas irmãs Franciânia, Divone e Catiene. Participaram em seguida os conjuntos Novo Viver de Novos Convertidos, Eleitos para Louvar de Senhoras, Conjunto Adonai de Jovens e Louvor com o auxiliar Emerson. Em seguida, houve a leitura bíblica pelo presbítero Erinaldo e oração pelo presbítero João Cleidson. No ofertório, cantou o irmão Rafael. A seguir, foi dada a saudação pelo diácono Maxwell. Na sequência, foi passada a direção do trabalho para o diácono François, co-pastor da congregação. O mesmo deu rápida palavra e passou a direção do culto para o pastor Elinaldo Renovato, presidente da ADEPAR. O pastor Elinaldo saudou a igreja, deu rápida palavra sobre o motivo do culto e convidou o evangelista Antônio Carlos para adentrar ao templo, ao lado de sua esposa, irmã Lucimar e filhos. Logo após, o pastor Elinaldo ministrou a palavra pastoral em Josué, capítulo 1, versículos 7 a 9, já como palavra para a igreja e para o novo coordenador do setor. Em seguida, o pastor Elinaldo convidou o evangelista Antônio Carlos, sua esposa, irmã Lucimar, bem como seus filhos, para se postarem junto ao púlpito. Deu uma palavra sobre a experiência pastoral do pastor Antônio Carlos em mais de 10 congregações e fez a entrega da Bíblia do púlpito ao novo coordenador, simbolizando a passagem da coordenação do setor para sua responsabilidade. O pastor Elinaldo Renovato fez oração pelo pastor Antônio Carlos e o declarou empossado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E convidou o mesmo para dar uma saudação inicial à igreja. A seguir, no encerramento do culto de posse, fez a oração final o presbítero Valderi, dirigente da congregação de Passagem de Areia 2, e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica.
Este foi o seu Visão Panorâmica. Até a próxima semana, se Deus quiser, e a paz do Senhor. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos, meus amigos, eu louvo a Deus por mais uma vez nosso programa Fonte de Vida está no ar e por vocês estarem nos assistindo e orando por nós. E eu vou orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por tantos irmãos, evangélicos ou não, e amigos que acompanham esse programa há tantos anos, meu Deus. Abençoa a vida de cada um, abençoa o seu casamento, abençoa a sua família, abençoa o seu lar, Jesus. E guarda-os dessa pandemia e de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.